Tentar evitar novas tragédias como o rompimento da barragem em Brumadinho, a Agência Nacional de Mineração determinou às mineradoras inspeções diárias em barragens a montante, do mesmo tipo da que se rompeu em Minas Gerais. De acordo com a agência, quem não cumprir a nova norma está sujeito à multa e à interdição do empreendimento. Foi determinada também a instalação de sirenes em todas as barragens semelhantes até o dia 30 de abril. E em 30 dias será necessário apresentar a declaração de condição de estabilidade das barragens. Outra determinação é que as mineradoras deverão avaliar de imediato a necessidade de remoção de estruturas como centros administrativos e refeitórios logo abaixo das barragens, como aconteceu lá em Brumadinho. O porta-voz da presidência, Rego Barros, ele confirmou também que o governo estuda rever a liberação de recursos do Fundo de Garantia para as vítimas do desastre. A avaliação do governo, segundo o porta-voz, é que não seria justo que os atingidos pela lama tenham que utilizar recursos acumulados durante toda a vida de trabalho por conta de um desastre que é de responsabilidade da empresa. Sendo de responsabilidade do governo, compartilhar uma poupança que é da sociedade em prol de um acidente que é de responsabilidade de uma empresa, em sendo assim, o Conselho de Ministros está a avaliar se efetivamente isso é possível. A indicação é que não, que isso seja direcionado à empresa supostamente responsável. Melhor do que supostamente, responsável pelo acidente. Pelas regras da Caixa Econômica Federal, cada morador poderia sacar até R$ 6.200, desde que tivesse saldo nas contas. Pelas regras da liberação dos recursos, é preciso que se declare o rompimento como um desastre natural. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, por sua vez, explica que não concorda que o rompimento da barragem seja classificado dessa forma, uma vez que a empresa é que precisa ser responsabilizada. O Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastres, ele voltou a se reunir ontem aqui em Brasília. A Advocacia Geral da União já entrou com a ação na Justiça Federal lá de Belo Horizonte, pedindo que a mineradora seja obrigada a contratar um laboratório especializado para realizar análise da qualidade da água do rio Paraopeba. A preocupação é com a água que hoje é consumida em 18 cidades afetadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O pedido da AGU é que as amostras de água elas sejam colhidas por agentes do Sistema Único de Saúde e os resultados sejam entregues diretamente aqui à União. O objetivo é saber se na água do rio Paraopeba existem metais pesados como mercúrio, chumbo, arsênio, manganês e cádmio. De Brasília, Luciana Verdolim. O ministro da Advocacia Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, informou que o governo manterá a decisão de liberar o saque do FGTS para as vítimas do rompimento da tragédia em Brumadinho, professor Vila. Mas sobre essa história de fiscalização por parte dessa agência de mineração, não dá para acreditar que isso vai acontecer. Não vai acontecer coisa alguma. Inclusive que muitas vezes quem faz parte dessas agências passaram por essas grandes empresas. Então isso pode tirar o cavalo da chuva. Somando os mortos e os desaparecidos, e que estão mortos, né? Infelizmente, são 320 mortos no total, 320. Questão que se coloca, e percebo que isso vai ocupando cada vez menos espaço no noticiário, é natural. Outros fatos vão ocorrendo, isso é um papel da imprensa, é normal. Portanto, não é que a imprensa passa a ocultar essa tragédia de Brumadinho, é que tem de entender qual é o papel da imprensa em circunstâncias como essa. Ou seja, cabe aos poderes públicos constituídos tomar as providências legais para tal. E a imprensa noticiar. Não é a imprensa que vai investigar, que vai julgar e que vai punir. Muitas vezes há uma incompreensão no Brasil sobre qual é o papel, entre aspas, do que é chamado de mídia e tal. Alguns logo vão dizer que a mídia está a serviço da Vale. Não é nada disso. Foi diminuindo o espaço, outros fatos foram ocorrendo. Agora, cabe às autoridades constituídas cumprir suas atribuições. E é interessante lembrar, né, que é uma coisa que está aparecendo agora com vários relatos de moradores na região, que eles estão dizendo assim: e agora, lá de Brumadinho, como vai ser a nossa vida? A partir de agora. Não pode plantar, o terreno durante décadas tudo está impróprio para o cultivo. Pecuária, zero. Viviam lá. Alguns usavam o rio para pesca. Também não poderão utilizá-lo, não sabe por quanto tempo.
O que vai acontecer? E a cidade? Vai virar uma cidade fantasma? Afinal, ela era muito diferente. Mariana ainda tem um pouco de turismo. Brumadinho, o turismo era menor. Tinha o turismo por causa de Inhotim, mas menor em quantidade do que, por exemplo, a Mariana, onde houve episódio no distrito de Bento Rodrigues em 2015, né? A tragédia com 19 mortos. Então, o que vai ser na nossa vida daqui para frente? É a questão que se coloca. Os prefeitos falam assim, e aí como é que vai ser o orçamento municipal? Como é que vai ter os gastos de saúde, de educação, de segurança, de transporte, em suma, os gastos públicos? A questão que se coloca é agora, vai para onde? Vai fazer o quê? Né? É nesse sentido que não há, a companhia, ela é responsável pelo futuro dessas comunidades sem futuro. Aí que é um desafio, E é sempre Augusto assim. Nunes, bem-vindo. Bom dia. E é sempre assim, né? Na primeira declaração, eles lamentam o acidente, né? A força do acaso e tal. Foi assim no caso dos meninos do Flamengo, assim com o caso do presidente da Vale. Aí começam a aparecer revelações mostrando que eles têm toda a culpa, que eles precisam ser punidos, investigados, punidos e tal, porque eles, além de tudo, mentem na primeira intervenção. O caso da Agência Nacional de Mineração, ele implora por investigações jornalísticas também, porque essa turma esconde tudo, talvez seja, Vila, a mais aparelhada das agências. Eu tô besta de ver. Sim. É gente indicada por mineradora, é ex-deputado que trabalhou em cidade que depende de mineradora e assim por diante. Agora, essas agências, o que o PT fez com isso, exige uma dedetização imediata. Eu não sei quais são os meios legais de se fazer isso. Os caras têm mandato, etc., mas precisa acabar. Claro. No caso dos portos, por exemplo, diz o governo vai fundir duas agências em uma só, e aí teria as condições legais de nomear aí sim os diretores. É um problema. Essas agências, elas tinham, quando elas foram criadas, grande parte delas na presidência Fernando Henrique Cardoso, elas tinham um papel. Ao longo do tempo, nesse século, no século XXI, passaram a ter outro papel. Elas foram aparelhadas. E aí foram distribuídas para paniguados, de todos os tipos. A Agência Nacional de Águas, por exemplo, foi controlada pela Rosiméria Noronha, amante do Lula. Não podemos nos esquecer, né? E a partir dali, as agências todas foram loteadas, ou por grupos de interesses corporativos, por partidos, e foram controlando. Isso, o papel dessa agência não é esse. Agora, nesse caso, o que é terrível, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que os bombeiros vão parar de poder procurar, porque não tem condições. A área é muito grande, né? Muito profunda, em alguns locais 15, 16 metros de lama, e aí vai criar uma situação para as famílias, que aí, claro, há saídas legais hoje para situações como essa, mas é terrível, porque você não conseguiu enterrar seu ente querido. Vai receber depois um certidão para tomar as providências legais, uma certidão que aí toma algum tipo de providência, negócio assim inacreditável. E percebam que a Vale vai desaparecendo no noticiário. Note, vai sumindo, não é mais o presidente que fala, agora ele pega um diretor, vai descendo, né? E daqui a pouco ele vai sumindo, e alguém logo vai dizer que a Vale no fundo é boa, que a diretoria é boa, que eu falei ontem, né? Que o presidente é uma ótima pessoa, caridosa, aí né? Aí vem toda essa história que a gente já sabe. Agora, não é possível. Essa cultura da impunidade tende a acabar. E há uma sucessão de tragédias em 2019, especialmente, que está ocorrendo, que é produto dessa cultura da impunidade. Enquanto não tiver punição, as tragédias, que não são tragédias, porque não são produtos do acaso, mas da ação entre os homens, vai continuar ocorrendo, infelizmente. Como mostra o caso das empreiteiras, elas estão bem cuidadosas. Bem cuidadosas. A licitação agora Sim. da cadeia, né? Da cadeia.